Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda neste momento é o pastor Egídio da ADS Andradas. E o motivo desse vídeo é para você poder saber qual o destino final se dará nas nossas vidas, na nossa alma, no nosso espírito após a morte. Amém? Então espero que você preste bastante atenção, que você veja esse vídeo nos mínimos detalhes, para que você possa estar inteirado dessa matéria. Amém? Eu pus aqui uma pergunta. Há vida após a morte? O que vem ser a morte, meus amados? A morte, ou morrer, é uma das únicas certezas que qualquer ser humano tem na vida. Por outro lado, o que significa especificamente para a palavra morte é óbito ou falecimento. É cessação completa da vida, da existência. Amém? A pessoa morreu, faleceu. E aí? Depois da morte, há a vida? Ou seja, a vida após a morte? É isso que nós vamos aprender nesse vídeo, na qual estou fazendo para você nesta noite. Amém? Mas que para entender, meus amados, nós precisamos abrirmos as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, né? O livro da formação, o Bereshit, né? Gênesis 2, versículo 7, que diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aleluias. Então perceba que neste versículo, logo aqui no início da nossa Bíblia, no primeiro capítulo, o livro de Gênesis, no capítulo 2, vocês podem perceber que o homem, nós homens, né, generalizando, homens, mulheres, né, fomos feitos criaturas de Deus. Eu não vim do macaco, você não veio do macaco conforme a evolução de Darwin, mas nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos pelas próprias mãos de Deus. Então a palavra diz que o Senhor juntou o barro do fundo do rio, fez um boneco de barro e depois de boneco moldado, feitinho, soprou em suas narinas o que? O fôlego da vida. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Fôlego da vida. Ou seja, naquele momento, após ter moldado o boneco, Deus soprou em nós o Espírito Santo, aquele que habita em Deus, porque Deus é Espírito. Então Deus neste momento deu a nós homens o seu Espírito, ou seja, o fôlego de vida. Amém? E quando então ele faz o boneco, ele sopra em nossas narinas o fôlego de vida, nós nos tornamos alma vivente. Preste bem atenção que nós não temos uma alma vivente, mas nós somos a própria alma vivente. Então, ou seja, corpo mais o Espírito de Deus, né? O fôlego de vida que ele soprou em nossas narinas, resultou que numa alma vivente. Ok? Então percebam, meus amados, que louvado seja o nome do Senhor, que nós fomos feitos criaturas de Deus. Amém? Eu, como você que está me assistindo neste momento, nós somos feitos pela própria mão de Deus. Porque no início ali Deus ordena que se façam as coisas, mas quando chegou no Gênesis 2, na hora de nos formar, Ele mesmo desceu do céu, nos moldou e soprou em nós o fôlego de vida, ou seja, o Espírito Santo. Amém? E o Espírito no hebraico, meus amados, tá? Ele é chamado de Nefesh, tá? E no grego é pneuma, tá? Esse aqui é o Espírito de Deus, que no hebraico é Nefesh e do grego é pneuma, tá? Que é vida, ar,
Deus soprou em mim e soprou em você o fôlego de vida. É por isso que quando as pessoas estão doentes do pulmão, né, sofrem de respiração, diz que é pneumonia, né, respiração, ar, fôlego de vida. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor. Até aqui tudo bem, né? Beleza? Amém. Louvado é o nome santo do Senhor. Agora vamos lá. Deus formou o homem, então, com suas próprias mãos, soprando em nós o fôlego de vida. E agora, no próprio Gênesis 2, no versículos 16 e 17, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha, e ordenou o Senhor Deus, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, este aqui é um versículo, aliás, os versículos, 2, que define que a nossa liberdade de escolha, a nossa opção é em escolher entre o bem ou o mal. Ou seja, esse versículo aqui é o versículo chave na qual nos dá o direito de decidirmos, ou seja, de nós termos o livre arbítrio de escolhermos para as nossas vidas aquilo que nós queremos. Aqui ou nós escolhemos seguir a Deus, obedecendo a sua ordem, ou desobedecemos a Ele, adquirindo para nossas vidas a morte. Porque Ele diz, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então perceba que aqui é um versículo-chave na qual nos dá o direito de escolhermos o que queremos para a nossa vida. O bem ou o mal, ou a vida eterna ou a morte eterna. Amém? Ainda no livro de Gênesis, o capítulo 3, versículos 3 e 4. Mais uma vez Deus ali falando com o homem. Mas do fruto que estás no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. E nesse versículo então, meus amados, nós percebemos que aqui então a primeira sessão espírita em todo o mundo, na qual o diabo, ele encarna, aleluia, ele adentra na serpente, e a serpente ali, então, ela disse a mulher, ou seja, a Eva, uma palavra contrária à palavra de Deus, porque Deus diz que da árvore que está no meio do jardim, não comereis dela, e nem tocareis, para que não morrais. Daí a serpente, o diabo, entra em cena usando a serpente e diz para a mulher, certamente não morrereis, aleluia. Então quero deixar aqui um alerta para você que está me vendo, para que não caia em tentação, para que não dê ouvido à segunda voz, para que siga sempre a voz do Espírito Santo de Deus. E aqui então nós vemos que também é um versículo chave na qual adentrou o pecado no mundo. Por quê? Nós bem sabemos, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pela Sagrada Escritura, que então a mulher foi seduzida, foi tentada, e ela não suportou a tentação, então comeu daquele fruto na qual Deus ordenara para que não comesse. Então levando ela, aleluia, apresentando esse fruto, dando para seu esposo, Adão, e ele também comendo, e ali então houve o primeiro conflito, na qual todo mundo sabe que, aleluia, Adão acusou a mulher e a mulher acusou a serpente, amém? Então aqui nós vemos que por esse versículo, pela desobediência, entrou o quê? A morte, entrou o pecado no mundo, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor, tá? E nós sabemos que o pecado, como diz em Romanos 6, nós sabemos que, como diz, ou como está escrito lá,
porque o salário do pecado é a morte. Olha, Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Então, a partir do momento, a partir daquele instante que desobedecemos a Deus, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor, nós apenas não morremos espiritualmente, mas estamos sujeitos a partir dali então, não nos consertando, não nos redimindo de nosso erro, estamos sujeitos até mesmo a própria morte física, aquela que eu citei aqui no começo, que é uma das únicas coisas que nós temos certeza, é a morte, de que um dia todos iremos morrer, amém? Então, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Aqui também esse versículo eu posso considerá-lo como um versículo chave, porque nos dá assim uma ideia de que há duas direções, tá? O salário do pecado é a morte, como eu disse aqui, morte primeiramente espiritual, depois procede a física, tá? Mas olha, vírgula, sequência no versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desculpem. Aleluia, glória a Deus, louvado é o santo nome do Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, glória a Deus. Ainda em Ezequiel, amados, tá? No capítulo de número 18, no versículo 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Morte. Fim da existência, óbito, ou falecimento, ou cessação completa da vida. É aqui que nós vamos adentrar, né? Porque a vida após morte. Muitas das religiões acreditam que há vida após morte, cada um segue sua crença, mas a maioria das religiões, elas acreditam. E a partir desse momento, então, nós vamos ver a luz da palavra, a luz da verdade, a luz da Bíblia, qual destino tem, aleluias, após a morte. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. E morte, meus amados, a Bíblia trata como um sono. Veja que diz em 1 Tessalonicenses 4,13, quando Paulo escreve sua carta ali à igreja de Tessalônica, na primeira carta, capítulo de número 4, versículo 13, que diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos, vamos ler mais um pouquinho mais sobre essa carta de Paulo à Tessalônica, na igreja Tessalônica, em sua primeira carta, a partir então do versículo 13. Vamos ler aqui do 13 ao 17 para entendermos melhor a respeito do que Paulo está falando aqui, amém? Diz o seguinte, a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Versículo 13. Quando você dorme, você está no repouso. E quando você está dormindo, quer dizer que você acordará após o sono, ou seja, você vai dormir à noite, você faz faz a sua oração a Deus, agradecendo por aquele dia, por tudo que Deus fez por você naquele dia, né? Etc, etc. Aí você dorme, você fecha os olhos, o sono vem. Mas ali, você vai saber que com a permissão de Deus, amanhã seguinte você vai acordar. E no sentido, quando diz morte na Bíblia, é isso que Paulo está dizendo aqui à igreja de Tessalônica, que os mortos não estão mortos realmente, mas eles estão num sono, na qual um dia vai ser acordado para definir então o futuro
na qual eles tiveram a oportunidade de decidir, de definir quando em vida. Amém? Entenderam? Amém? Louvado é o santo nome do Senhor. Vamos dar prosseguimento à leitura. Vamos ler mais uma vez. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, aleluia. Se cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Glória a Deus, olha aí, preste bem atenção. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, tá? Aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Glória a Deus, louvado ao santo nome do Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, preste bem atenção, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que, preste bem atenção, morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, palavra linda. E depois, versículo 17, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então vocês perceberam que através dessa palavra há um destino aqui. Paulo está falando de um destino na qual aqueles que morreram, ou seja, aqueles que dormem em Jesus, aqueles que adormeceram em Jesus, aqueles que morreram em Jesus. Paulo está falando aqui que vai haver um momento na qual Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, e aqueles que estão no sono serão acordados, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, seremos arrancados à força, que é o significado do arrebatamento, tirado com força dessa terra, e estaremos para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, e para sempre estaremos com Ele, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Aqui nós já temos a definição, aleluia, de uma classe de pessoas na qual já estarão dormindo ou estarão vivos com a vinda do Senhor Jesus e serão arrebatados e terão um destino. Tá? Nós vamos ver aqui depois, nós vamos ler uma outra palavra, e você que está me vendo, você que está me assistindo, vai entender perfeitamente o que Paulo está querendo dizer aqui nesta carta aos Tessalonicenses. Amém? Por outro lado, eu não vou ler agora, mas nós vamos ver mais para frente o destino do segundo grupo de pessoas na qual morreram. Amém? Aqui nós temos a definição de um grupo de pessoas na qual diz Paulo, o apóstolo Paulo, na qual dorme com Cristo, tá? Aqui esses já têm um destino certo, e aqueles que também estiverem vivos quando a volta do Senhor Jesus também já tem um destino certo. Louvado é o santo nome do Senhor. Mas agora, para entendermos realmente o significado de onde vamos, ou se há vida após a morte, vamos ler mais um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19. Lucas foi aquele que não andou ao lado do Senhor Jesus. Lucas andou ao lado de Paulo, E Lucas escreveu o seu evangelho baseado em fatos ouvidos, ou até mesmo na qual ele acompanhou ali, escreveu, na qual onde esteve acompanhando o apóstolo Paulo. Aleluia, louvado ao santo nome do Senhor. Então, nós sabemos que
O Lucas, né, era médico, conforme Colossenses 4:14 ali diz que Lucas era médico, né? Tem até uma passagem bíblica que me recordo agora, na qual onde estava ali Lucas ao lado de Paulo pregando, e Eutico cai da janela, né? Acho que do terceiro andar, e o médico ali vai atendê-lo e fala para Paulo: não tem jeito, morreu. Mas o Paulo então fala: olha, você não sabe nada, Lucas. Jesus Cristo está conosco, ele não morreu, ele dorme. Aí Paulo vai lá e ora por ele e opera um milagre na vida do Eutico, trazendo em nome do Senhor Jesus ele a vida. Amém? Glória a Deus. E Lucas, amados, ele escreveu aos gentios, e descreveu Cristo como filho do homem. Tá? Louvado é o santo nome do Senhor. E, aleluias, é uma história muito linda do médico Lucas. Mas vamos lá então para o texto, na qual está em apreço, no capítulo de Lucas, de número 16, a partir do versículo 19. Amém? Diz a palavra do Senhor, que tem por parábola, tem por epígrafe, a parábola do rico e Lázaro. Diz a palavra do Senhor: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha, interessante, hein? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Agora o contraste. Havia também um certo mendigo. Nós lemos aqui no primeiro versículo que um rico, um ricaço. E agora o segundo versículo de número 20 vai falar de um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, preste bem atenção, versículo 23, e no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vamos fazer um adendo aqui. Vocês perceberam, ou estão percebendo, que mesmo a pessoa estando morta, ele vai ter consciência daquela situação que ele está vivendo? Pois veja bem, onde estava o ricaço? No Hades. A palavra diz que ele ergueu os olhos, ou seja, se ele ergueu os olhos, ele olhou para cima, tá? Estando em tormentos. Olha aqui, a palavra diz que ele morreu, o rico, e foi sepultado. Então aqui nós estamos falando de morto, nós estamos falando de uma pessoa que já não está mais viva, de uma pessoa que foi acometida a óbito, faleceu, cessou completamente a sua vida aqui na terra, ou seja, ele deixou de existir. Mas nós vemos por esse versículo que ele tem consciência da situação, do momento que ele está vivendo. Porque ele diz, ergueu os olhos estando em tormentos. Ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo. Olha, o tormento era tão grande, queridos, que ele pediu para que Abraão permitisse que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo para refrescar a sua língua. Imagine que lugar que é esse de tormento.
É para lá que você quer ir? É para lá que você quer viver uma eternidade? Creio que não. Por isso, viva na presença do Senhor Jesus, para que quando chegar, aleluias, na hora de Jesus Cristo voltar nas nuvens com grande poder e glória, para sermos arrebatados, levados para o céu, conforme acabamos de ler ainda há pouco, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4. Amém? Então preste bem atenção para entender qual o destino após a morte. Aleluias. Então, tenha misericórdia, que mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Aleluias. Imagina você no sol, no calor do dia a dia, aquele calor, sol escaldante. Você já não aguenta, né? Você diz, nossa, que sol escaldante, que calor absurdo. Imagina o inferno como será. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado. Olha a diferença. Morreu em Deus, morreu com Jesus, e agora este é consolado, e tu, ricaço, atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós. Olha, isso é muito importante. Está posto um grande abismo entre vós, que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amém? Até aqui, para entendermos o destino final das nossas almas após a morte. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor. Então aqui foi lido de uma forma assim, bem clara, de uma forma na qual vocês pudessem entender a diferença dos que dormem em Jesus ou daqueles que morrem sem a presença de Jesus, sem a sua salvação. E esta palavra, né, é exemplificada através de uma parábola na qual Jesus apresenta aqui para nós um ricaço, né? Ele tinha, vivia regaladamente, se vestia muito bem, tinha conta bancária gorda, tinha seus carros, automóveis 0 km, tinha provavelmente seu avião. Quer dizer, desfrutou da plenitude da sua vida aqui em terra, tá? Aqui a palavra diz, não sou eu, mas é a palavra, que ele vivia regaladamente, né? Se vestia de púrpura linho, vivia regaladamente, esplendidamente. E por outro lado havia um mendigo, denominado de Lázaro, na qual vivia à porta deste ricaço, esperando que quando a empregada fosse jogar as migalhas da sua mesa, o resto da sua mesa no lixo, para que ele revirasse o lixo e comesse. Preste bem atenção, meus amados, tá? Que dinheiro não compra a salvação. De que adianta, a própria Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. E Jesus, né, na sua sapiência, em todo o seu conhecimento, ele traz para nós essa parábola para explicar justamente isso, que a salvação, aleluia, não é comprada, que a salvação não é o dinheiro quem vai buscar, mas é o nosso viver, é a nossa comunhão, é a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E nessa palavra nós vemos que então que há um contraste, há um ricaço e por outro lado um pobre, miserável mendigo que comia ali, aleluia, o lixo daquele ricaço quando a empregada dele fosse jogar a comida fora. Tá? Agora no versículo 22 do capítulo 16 de Lucas, diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor, ao seio de Abraão, tá? Então, havia dois homens,
Primeiro começa falando do ricaço, depois do mendigo chamado, ou conhecido por Lázaro. E agora, no versículo 22, está falando primeiramente que Lázaro morreu e vieram os anjos e o levaram para o seio de Abraão. Tá? Aqui, ó, seio de Abraão. Então aqui está quem? O Lázaro, o mendigo. Ó, Lázaro, o mendigo. Tá? Versículo 22 diz que Lázaro, o mendigo, faleceu e os anjos de Jesus o foram buscar e os trouxeram para o seio de Abraão. Tá? Então perceba, meus amados, eu fiz aqui para uma ilustração, né, um diagrama para exemplificar melhor. Vocês percebam que aqui, ó, é a superfície da terra, tá? Ó, terra, ok? Aqui está o Gólgota, né? Onde Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. Que Gólgota trazido por grego quer dizer caveira, então você vai encontrar, né, caveira, o Gólgota, ali onde Jesus morreu. E aqui nós temos a sepultura do Senhor Jesus, tá? Mas nós vamos chegar lá, tá? Sepultura de Jesus, ó. Aqui está a cova, né? A entrada da cova, né? O buraco aberto na rocha, onde ali depositaram, sepultaram o Senhor Jesus. Então, a palavra diz então que o Lázaro, o mendigo, morreu e os anjos foram buscar e os trouxeram para o seio de Abraão. E também diz no versículo 22 que o ricaço também morreu e foi sepultado, tá? Ele foi sepultado. É uma palavra muito linda, né? Na qual tem um contraste e que vai exemplificar o destino final das nossas almas, tá? Então, o ricaço, ele foi sepultado, foi trazido aqui, ó, para um lugar de tormento, porque a palavra diz que ele, embora morto, ele tinha consciência naquele momento, naquele instante que ele está passando na sua morte, no seu sono, ele sabia que estava sendo atormentado e dizia que ele era muito calor porque também continha fogo a ponto de pedir, de elevar seus olhos ao alto e pedir autorização para que Abraão deixasse Lázaro molhar a ponta dos seus dedos e lhe refrescar a língua, tá? Então aqui praticamente está definido, aleluias, ou está quase definido qual o destino final após a morte, tá? Ainda não é o prêmio final, nem para os que morreram em Jesus e nem para aqueles que não morreram em Jesus, tá?